Nosso primeiro vídeo aí da nossa primeira apostila, que é referente às páginas 2 até a 21. Vamos falar um pouquinho sobre astronomia, né? Aqui a gente tem todo um detalhe do que nós iremos falar ao longo desse vídeo. Vamos falar sobre o Big Bang, que é a teoria evolucionista que diz que a Terra e o universo surgiram a partir de uma grande explosão. Vamos falar de Galilei, instrumentos astronômicos, tipos de astros, sistema solar, Terra, o que são constelações, os modelos de sistema solar, movimentos da Terra, Lua e galáxia. E aí a gente vai trabalhar a astronomia, que é a ciência que estuda os astros. Então vamos falar aqui sobre Galileu Galilei, que é uma figura extremamente importante para a astronomia, porque ele criou esse instrumento chamado de luneta, que é capaz de observar os astros. É um instrumento ainda muito antigo, que não tinha toda a capacidade dessa ampliação dos objetos astronômicos que nós temos hoje. Mas ele é importante, inclusive, também para um dos modelos de sistema solar que a gente vai falar daqui a pouquinho. E com a tecnologia, com os avanços tecnológicos, esse instrumento criado por Galileu, que é a luneta, ele foi substituído por outros objetos, né, outros instrumentos astronômicos que são capazes de serem mais precisos em relação às informações sobre os astros. No caso aqui, a gente tem um satélite espacial. Existem as sondas espaciais, os ônibus espaciais, e esses são ônibus tripulados. Então, existem pessoas que são capazes de captar essas imagens através desses instrumentos que são mais tecnológicos, têm mais o envolvimento da tecnologia e por isso nos trazem informações mais evidentes, mais precisas do que a luneta de Galileu. Então vamos falar sobre os tipos de astros, né? Nós falamos que a astronomia é a ciência que estuda os astros, então existem dois tipos de astros. Os astros luminosos, que são aqueles que possuem luz própria, ou seja, aqueles que emitem luz. É o caso do Sol e das estrelas. Astros iluminados são aqueles que recebem luz, são aqueles que não possuem luz própria, no caso aqui, o planeta, né, a Lua. Você saberia identificar cada um deles a partir dessas imagens? Então, né, os astros luminosos, Lu vem de luz, então aqui a gente tem o Sol. Iluminados são aqueles que recebem luz, no caso, os planetas. Vamos falar sobre o sistema solar, que é um conjunto de planetas e envolve o nosso astro-rei aqui, que é o Sol, né? Nós temos aí os chamados planetas telúricos ou planetas rochosos, que são os 4 primeiros planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os 4 últimos são chamados de jovianos ou gasosos. Quando a gente fala de rochosos, é que a sua superfície é rochosa. E quando a gente fala de gasosos, é que a sua superfície ela é gasosa. Então, os 4 últimos são os gasosos ou jovianos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, a gente tem aí, de acordo, né, nós temos aqui esse espacinho branco que é chamado de órbita, que é a trajetória percorrida por um astro, né? Então, a gente vê aqui que Mercúrio, ele está mais próximo do Sol e Netuno está mais distante. Isso quer dizer que Mercúrio tem um movimento de rotação e translação muito mais rápido do que aquele que é mais afastado. Lembrando que, por mais que Mercúrio seja mais próximo do Sol, esteja mais próximo do Sol, Vênus é o planeta mais quente pelo fato da gente ter a presença de gás carbônico e ele absorver a luz do Sol e transformar essa absorção em uma estufa, proporcionando esse aquecimento. Existem algumas características que são peculiares dos planetas, né? Então, a gente tem Mercúrio, que é o menor, a gente tem Júpiter, que é o maior, Marte é chamado de planeta vermelho devido à presença do mineral ferro na sua superfície, né, o que dá essa coloração devido à absorção também da luz do Sol.
A gente tem Mercúrio, que é conhecido como o planeta dos anéis, e a gente também não poderia esquecer, né, do planeta Terra, que apesar de ter esse nome, tem a sua superfície coberta por 70% de água. E além disso, a gente tem Vênus, que também é chamada de estrela d'alva, porém a gente sabe que estrelas são astros que possuem a luz própria, e Vênus é um planeta porque ele não tem. Por que ele recebe esse nome? Porque ele reflete a luz do Sol, então parece que ele é uma estrela, assim como a Lua. Quando a gente vê a Lua, né, durante o dia, não significa que ela seja semelhante ao Sol, mas sim que ela está refletindo a luz dele. Aí eu faço uma perguntinha aqui para vocês. Por que Plutão não faz mais parte do Sistema Solar? Porque os astrônomos, que são cientistas que estudam os astros, eles determinam critérios, né? E esses critérios não são atendidos por Plutão. Apesar dele ter uma forma arredondada, né, uma forma esférica, ele não tem uma órbita desimpedida, o que implica dele fazer parte do Sistema Solar, mas ele é classificado como um planeta anão. Terra, né? Vamos falar um pouquinho do único planeta que possui vida comprovada inteligente, né? Existem algumas características que a Terra apresenta que são favoráveis à existência de vida, como água no estado líquido, oxigênio, satélite natural, que é a Lua, e a posição no Sistema Solar, que é a terceira posição. Isso condiz que a Terra não é um planeta nem tão quente por estar tão próximo do Sol e nem tão frio por estar tão distante. Então, ela tem uma posição confortável. Então, por isso é que existem vida inteligente no planeta. E aqui a gente vai falar sobre os modelos de sistema solar, que são modelos idealizados, né, por alguns cientistas, e a gente vai falar sobre o modelo que é mais aceito. Então, o primeiro a ser utilizado, tá, que é o modelo geocêntrico, que foi idealizado por Galileu, que eu falei com vocês lá no início do vídeo, e por Ptolomeu. Eles diziam que a Terra era o centro do universo e que os planetas e o Sol giravam ao redor dela. Porém, mais tarde, a gente tem um cientista chamado de Nicolau Copérnico que faz uma nova proposta, que é aquela que é mais aceita até hoje, já que o sistema é chamado de Sistema Solar e que eu tinha dito para vocês também que tinha um astro-rei, que era o Sol. Então, hoje o modelo mais aceito é o modelo heliocêntrico, né? Hélio vem de Sol, que é o gás em maior quantidade no Sol. O Sol é o centro do Sistema Solar e os planetas giram ao redor dele. Nesse primeiro caso aqui, modelo geocêntrico, que eu disse que a Terra era o centro do universo, geo significa terra, centrismo ou cêntrico significa centro. Aí eu coloco aqui, ó, mas está faltando um modelo. Qual seria? É o chamado modelo híbrido, desenvolvido por um cientista alemão chamado de Tycho-Brahe, que diz que a Terra é o centro do universo, porém o Sol gira ao redor da Terra. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre esses movimentos. Esse modelo de Tycho-Brahe também caiu por terra, ele está lá na astronomia, mas ele não é o modelo mais aceito. O modelo mais aceito de sistema solar é o heliocêntrico, onde o Sol é o centro do sistema e os planetas giram ao redor dele. Movimentos que a Terra realiza. Existem dois movimentos aí, né? A rotação, que é quando a Terra dá uma volta ao redor do seu próprio eixo ou ao redor de si mesma, dura 24 horas, ou seja, um dia, e determina os dias e as noites. E o segundo movimento, que é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra gira ao redor do Sol. Demora 365 dias mais 6 horas e determina as estações do ano. Lembrando que de 4 em 4 anos, né, a gente tem um somatório dessas 6 horas e a gente acrescenta mais um dia no mês de fevereiro. Ao invés de ele ter 28, ele passa a ter 29 e esse ano é chamado de ano bissexto. Agora a gente vai falar sobre o satélite natural, né, que é a Lua, que faz com que a Terra ela não caia do sistema devido à força gravitacional, que é uma força de atração que faz com que todos os corpos se encaixem no centro da Terra, né? A Lua, ela realiza, né, coloquei aqui para vocês, além disso, o que é o movimento de revolução?
O movimento de revolução é um movimento realizado pela Lua, na qual a Lua dá uma volta ao redor da Terra e determina as 4 fases da Lua. Vocês saberiam me dizer quais são essas 4 fases? Então vamos lá. Quarto minguante, quarto crescente, lua cheia e lua nova. Então a lua é extremamente importante também no movimento das marés, que ela provoca os movimentos de cheias, que é quando a maré enche, e as vazantes, quando ela esvazia. E aí a gente vai falar um pouquinho da nossa galáxia, né? Vocês sabem me dizer o que é galáxia? Então, galáxia, ela está relacionada com o agrupamento de corpos celestes no sistema solar, né? A gente tem aí 3 tipos de galáxia, que é a espiral, que é a nossa galáxia, né? Que tem esse formato aqui, parece lá o negocinho do caderno. A gente tem em barra, a gente tem a espiral em barra e a gente tem as chamadas irregulares e as elípticas, tá? Então aqui a nossa é uma espiral e vocês sabem dizer por que a nossa se chama Via Láctea? Então, porque a gente, olhando, né, fora da órbita da Terra, a gente vê uma coloração branca e láctea vem de leite. Então, por isso tem a denominação de Via Láctea. Então, galerinha, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse vídeo, tá bom? E depois tem mais vídeos aí pela frente. Beijos, fiquem com Deus.